Bom, pessoal, vamos a mais uma videoaula. Nessa videoaula eu gostaria de explicar para vocês aí o proxy, né? Que a gente está usando de proxy no curso é o Squid, tá? Então a gente está usando o Squid aí como proxy. Aonde que a gente... Olha essa topologia aqui, que bacana, né? Então a gente pode usar aqui, ó, essa informação importante. Nessa topologia, os dois lugares possíveis de colocar o servidor proxy seria o próprio firewall, né? A gente pode colocar aqui no próprio firewall como está no desenho, ou, né? E na DMZ externa. Até consertar aqui, porque esse cara aqui, ou, tá? Não vai colocar nos dois ao mesmo tempo. Então, ou na DMZ interna. Trabalha também na porta 3128. Repare que a porta do protocolo TCP que ele usa vai ser na 3128, tá? E o proxy significa que ele é um procurador. Por que um procurador? Repare que o proxy vai servir para essas estações de trabalho aqui, né? Então, uma dessas duas máquinas aqui quer acessar a internet. Em vez de ir direto, acessar a internet diretamente, passa pelo proxy, que é um filtro de conteúdo. Ele vai verificar se a pessoa pode navegar numa página de sexo ou não, pode navegar em palavras que tenha pornografia e assim por diante. Então, assim, a gente pode ter um proxy aqui no próprio firewall, ou a gente pode ter um proxy, uma máquina com proxy separado. Então, a estação de trabalho, quando ela vai acessar a internet, ele passa aqui, o proxy filtra as informações, ele sai para a internet e acessa, por exemplo, aqui o site do www.globo.com, que está hospedado, né, num provedor de internet, onde está hospedado o computador www, no site do domínio globo.com, por exemplo. Então, um computador que tem um provedor que hospeda esse site aqui. Para a gente sair dessa máquina aqui, passar por o firewall, que é um proxy, e chegar aqui, é o que a gente vai fazer, tá? Mas poderia ter uma máquina na rede também aqui, onde os dados primeiro passaria pelo proxy e depois voltaria para sair para lá. Tranquilo? Bom, usar o proxy na rede é mais rápido, porque ele armazena em cache os sites que já foram acessados. E depois, quando os computadores da rede forem acessar a um desses sites, não precisará ir até a internet. O próprio proxy fornece a página desejada, né? Existem duas formas de trabalhar com o proxy Squid, tá? A gente consegue trabalhar com o proxy transparente e a gente consegue trabalhar também com o proxy autenticado. A gente vai primeiro verificar o proxy transparente, depois vou ensinar vocês a fazerem o proxy autenticado. Bom, o proxy ele é interessante por causa dessa informação que foi passada aqui, né? Ele armazena, quando um usuário aqui, esse já acessou um site do, por exemplo, www.globo.com. Então é armazenado em cache nesse proxy, é armazenada essa página. Quando essa máquina tentar acessar globo.com, já existe essa página gravada dentro do proxy, então não precisa sair para a internet. Só o primeiro que acessou foi na internet, pegou a página e o proxy guardou essa página dentro aqui do cache. O segundo que vai acessar, ele verifica, opa, tem no cache? Tem. Então, ele verifica aqui, né? E não precisa sair para a internet. Tranquilo? Bom, aqui tem topologia, tem os IPs que foram usados. Então, assim, atente que a máquina tem, cada uma da máquina tem um gateway, né? Essa máquina aqui aponta para o gateway. A gente não pode esquecer, novamente aqui, de fazer a passagem de pacotes, né? Aquele ECO1, sinal de maior, barra proxys, barra net, barra IPv4, barra IP forward, não pode esquecer, porque vai fazer passagem de pacote de uma placa para outra, né? Então, assim, é importante isso daí. Agora vamos lá para as máquinas em si. As máquinas em si, eu tenho aqui, vou sair aqui da informação. Então eu tenho aqui esse arquivo que é o arquivo de configuração, que eu já vou mostrar para vocês aí. Não é ele que eu quero mostrar agora. Tem um Windows 7 aqui e tem um firewall. Então, eu estou utilizando nessa topologia, mostrar rapidinho. Nesta topologia, eu estou usando uma máquina e o firewall.
tá? Estou usando dois computadores. Esse computador que é o Firewall e tem um proxy, ele tem acesso à internet, tá? Então essa topologia que eu estou usando aqui. Então vou entrar aqui no Firewall. E o que eu fiz no Firewall aqui? Vamos mostrar as configurações da placa de rede. If config. Só tem uma diferença na topologia, que eu estou em casa, não estou no Senai. E repare que o IP da ITH0 não bate com o IP da topologia, mas isso é porque eu estou em casa, tá? Então repare aqui, ó, tá 192.168.0.104, mas não tem problema nenhum. O da rede interna tá batendo, ó, 192.17.1.254, tá? Então esse é o IP que eu deixei aqui no meu computador. Ele recebeu esse IP, esse TH0 na minha máquina está como bridge, e ela está recebendo IP de um roteador sem fio que eu tenho. Então eu tenho acesso à internet a partir dela. E tem a ETH1 que vai falar com a minha rede interna, tá? Então a ETH0 é minha WAN e a ETH1 é minha LAN. Perfeito. Bom, o que eu tive que fazer aqui? Vim configurar aqui, vou mostrar um arquivo textozinho para vocês que é interessante, ó, no servidor, verificar o repositório, né, vim /etc apt source.list. Se você tiver no Senai, você vai colocar essa linha. Se você não tiver, coloca a linha correta quando você está fora do Senai, né? Vocês já aprenderam isso em sala de aula, mas como vocês vão estar fazendo exercício em sala de aula, vocês podem usar esse endereço aqui mesmo. E a aptitude update, obviamente, antes de dar o install, né? E depois o comandinho para instalar o squid, que é o nosso proxy, é a aptitude install squid. Você vai fazer uma cópia do arquivo de configuração e depois a gente vai limpar o arquivo, os comentários que estão dentro do arquivo. Então, para fazer uma cópia, você entra dentro da pastinha, cd/etc squid, enter. Depois faz a cópia do arquivo, cp espaço squid.conf, esse é o arquivo de configuração do squid, e faz uma cópia dele para squid.conf.original. Logo após fazer isso, você vai usar esse comandinho aqui, ó, o egrep, que ele vai tirar os comentários do arquivo e vai gerar o arquivo squid.conf já sem comentário para a gente. Ó. egrep-v, que vai inverter. Inverter o que? Eu estou filtrando todas as linhas que tenham sustenido e tenham o cifrão. No início da linha, que é o circunflexo faz isso daí, no início da linha ele encontrar o sustenido e encontrar o cifrão dentro do arquivo squid.conf.original, e aí ele vai fazer o que? Vai gerar sinal de maior squid.conf, ele vai criar o arquivo squid.conf sem esse comentário. Então ele filtra, só que está filtrando invertido, né? Então na realidade ele vai gravar as linhas. Esse "-v" é interessante, é o egrep, né? é o grep avançado. Então, na realidade, se não tivesse o "-v", ele iria filtrar todas as linhas que tem o sustenido e tem o dólar no início da linha. Como eu botei o "-v", ele inverte. Então, ele vai mostrar para mim só os que não tem isso. Então, é as linhas que não estão comentadas. Tá? Então, a gente vai trabalhar primeiro no modo transparente do squid. Vamos entrar dentro do arquivo vim/etc squid.conf, tá? Então primeiro a gente vai fazer as configurações. Eu vou mostrar para vocês agora as configurações que a gente vai fazer dentro desse arquivo. Então tá aqui as configurações. As 5 primeiras linhas vocês vão digitar isso aqui: http _acel _host virtual. A segunda httpd acel _port 80, httpd acel _with prox on, a gente vai ativar o prox, httpd acel users host header on, e acl, vou criar uma acl com meu nome. Então esse acl Herbert vai significar o que? Toda a rede, né? Toda a rede 192.17.1, que é a rede onde estão as estações de trabalho, que é esse cidadão, essa rede inteira aqui, ó, 192.17. Aqui está errado. Acertar aqui na topologia, opa, aí sim, melhor, né? Para ficar padrão. Já fiz um detalhezinho aqui. A rede que eu estou usando é o 172.17.1. Beleza. Já está corrigido, então está liberando para essa rede inteira. Quando eu informo dessa forma, né, o 0 do endereço de rede, colocando /24, eu informo que toda a rede vai ter acesso, não é só uma máquina, né? Então estou criando aqui, está com o nome de Herbert. Aí depois lá embaixo, então aqui eu coloquei essa CL no início
onde você localiza no teu arquivo de configuração, quando você deu vim/etc squid.conf, localiza onde começa a primeira linha de ACL. Aí você insere essa linha aqui, ó, ACL, o nome de vocês, ou da rede de vocês, poderia ser, né? SRC e a rede, o IP da rede, tá? Outro item importante, vocês vão inserir aqui, ó, o http_access allow e esse nome que você deu aqui em cima, né? Vocês vão colocar onde começa o HTTP access. Também olha, localize no arquivo onde começa a ter HTTP access allow manage localhost e coloque essa linha em cima dela. Outro item importante que é você vai localizar a linha http_port 3128. Como a gente está fazendo proxy transparente, você tem que colocar a palavrinha transparente na frente. Então coloca a palavrinha transparente. Quando a gente for fazer a autenticado, a gente tem que tirar essa palavrinha transparente daqui. Mas por enquanto a gente está fazendo proxy transparente. E o que seria o proxy transparente? Vamos explicar rapidinho. Proxy transparente, com essa estação de trabalho aqui, tentar acessar a internet, ele não pede usuário e senha. Então o usuário não sabe que está sendo monitorado, não sabe que está sendo filtrado, ou que ele está acessando. Então ele não precisa se autenticar. Então ele tenta acessar a internet, vai lá e volta e a informação está lá. Quando for autenticado, ele vai digitar o site. Quando ele abrir o navegador, já pede nome de usuário e senha. Então ele só navega se ele tiver cadastrado, se ele tiver o nome de usuário e senha. Tá? E só pode acessar o que aquele usuário e senha tem acesso. Bom, voltando aqui. Então aqui eu não preciso mexer em mais nada. Só um item importante para vocês saberem, é o access_log, é uma linha que mostra onde estão os arquivos de log, né, do Squid. Então é interessante para você testar, no momento que você estiver testando, abre o terminal 2, dá lá um tail, né? Vou até colocar aqui para vocês, pode digitar o comandinho aqui, ó. Lá, não é dentro desse arquivo, tá? No terminal 2. Por exemplo, aqui no Linux, né? Você está aqui no Linux, repare que eu estou acessando o terminal 1. Dois pontos aqui. Então, repare que eu estou no terminal 1, vou pressionar Alt F2. Ó, eu abri um terminal 2. Então, Alt da esquerda, F2, abri o terminal 2. Dou root e Senai 115. E eu vou deixar rodando aqui, ó, tail -f /var /log /squid /access.log. Repare que é igualzinho a linha aqui, ó. Tá? Access.log é o arquivozinho. O que é importante? No momento que você está fazendo os testes, deixa aí no terminal 2, dá um Enter aqui, e quando tenta acessar a internet, começa a aparecer essas linhas aqui. Então você sabe que o tráfego está sendo redirecionado aí, ó, para a porta 3128, que é o Squid, né? Então é feito redirecionamento automático, quando é transparente. Porque o usuário, na realidade, vou aqui voltar para a topologia, o usuário está no navegador. Por padrão, o navegador tenta acessar pela porta 80. E quando você configura o firewall, quando o firewall receber os pacotes e a informação chegar na porta 80, o firewall automaticamente redireciona todo o tráfego da porta 80 para a porta 3128, que é onde o Squid trabalha. Tá? Então essa é a forma transparente que a gente vai trabalhar. Já vou explicar direitinho para vocês isso daí. Bom, eu tenho as máquinas aqui, vou voltar para o terminal 1. Voltar para o terminal 2, vou dar uns enters aqui para deixar em branco, né? Para a gente ver quando tiver comunicação vai aparecer sujeira aqui na tela. Agora para instalar o Squid, é aptitude install Squid. Você vai dar um enter, vai instalar o Squid tranquilozinho, como eu falei, né? Esse arquivo aqui mostra que vocês têm que dar o update, instalar o Squid, filtrou os arquivozinhos, né? Repare que meu arquivo já está filtrado. Se eu vir aqui /etc squid ponto /etc cd /etc /squid. Então vim squid.conf. Então está meu arquivozinho de configuração. Vou até numerar aqui, ó, set number. Então está numeradinho. Então tem aqueles arquivos que eu falei para vocês, né? HTTP access, ACL host virtual, port 80, proxy on, header on e o ACL hybrid. E aí aqui embaixo
no HTTP, na linha 31, eu coloquei http _access Herbert, em cima do http access manage localhost, e aqui está na linha 42, no meu caso ficou o 3128 transparente, http port, coloquei a palavrinha transparente, que a gente está trabalhando transparente. E aqui embaixo está mostrando, ó, na linha 44, o arquivozinho de log que eu mostrei para vocês. Salvei, vou reiniciar o squid, vocês vão editar esse arquivo aí, né, /etc/init.d, squid init.d/squid restart. Então vou dar um restart no squid. Vai dar esses erros, que algumas linhas não foram reconhecidas, é normal, tá? Esse conf1, conf2, conf3, conf4, tranquilo, vai apresentar esse erro para vocês também. O que mais que eu fiz aqui? Eu fiz no home do root, preste atenção, no home do root eu fiz um scriptzinho, vim script squid.sh. Eu fiz assim, ó. Estou explicando até algumas coisas aí, o que significa o "-i", que é a interface de entrada nessas configurações desse arquivo aqui. O "-o" é a interface saída, o "-t" significa de tabela, "-t NAT", ou seja, tabela NAT, "-p" protocolo, "-p" TCP, né? Protocolo TCP, "-d" port significa porta de destino, e assim por diante. Então, por que eu fiz aqui? Primeira coisa, eu fiz um pré-route, né? iptables, "-t NAT", "-a" pré-route, "-p" TCP, "-i", tudo que for de entrada no meu firewall, que é a interface ETH1, é a interface da rede local no meu firewall. Eu estou mexendo no firewall, tá? No Linux Squeeze, firewall, lá em cima, dá para verificar ali. Então, com destino à porta 80, ele vai redirecionar para a porta 3128, que é a porta do squid. Então, eu estou configurando o meu firewall, então toda vez que chegar uma entrada no meu firewall com direção à porta 80, ele vai redirecionar para a porta 3128. E a segunda linha do firewall, deixa eu até colocar o set number, porque eu leio a linha e você sabe. Na linha 5, eu estava lendo a linha 4 agora, né? A linha 1, 2 e 3 é comentário. Então, a linha 5 agora, iptables -t NAT -a post-route -s, que é origem, a rede 192.17.1.0/24, com saída a placa ETH0, que é a minha placa de WAN, masquerade. Ele vai mascarar, isso vocês já viram nas outras videoaulas, tá? Então a gente precisa fazer esses dois comandos aí para que o Linux funcione direitinho. A gente tem que redirecionar todo o tráfego da porta 80 para a porta 3128 do squid e fazer mascarar, né, o firewall, para que o firewall também atue como um procurador para a gente aí, né? Você já foi dada explicação disso aí em outras aulas. Então, quando eu reiniciar o meu Linux aqui, ele já vai executar esse proxy, já vai estar funcionando, tá? No meu navegador, eu não preciso alterar nada aqui, ó. No meu navegador, abrir o navegador, você vai ver que já vai abrir a página, vai estar funcionando a internet. Então, só mostrar aqui o meu Windows 7 como é que está, ncpa.cpl. Eu só fiz o seguinte, detalhe importante aí, precisa colocar um DNS que eu não tenho instalado aqui, eu apontei um DNS do Google, 8.8.8.8, vocês podem usar, isso vai funcionar também. E aqui vocês podem utilizar o IP da estação de trabalho, está na mesma rede, né, 192.17.1, é a rede que está ligada ao meu firewall também, na LAN, ele se comunica e pinga, e aqui o gateway, não pode esquecer do gateway, 92.17.1.254, que é a interface do meu firewall, que consegue comunicar com essa máquina aqui. E aí, feito isso, ok, não preciso fazer nada de configuração no navegador aqui, ó. Eu não preciso fazer nada de configuração, deixa eu fechar aqui. Vou vir aqui no ferramentas, opções, ó, conexões, LAN, não está marcado proxy, porque é o proxy transparente. Quando é proxy transparente, não precisa colocar nada. E aí vocês já notaram, né, que eu abro o navegador e ele não pede senha e já estou navegando. Tá? Lembrando que esse meu Windows, ele tem uma placa de rede só, conforme a topologia que vocês estão vendo, né? Ela é essa máquina aqui, o Windows, só tem uma placa de rede. Ela está como host only,
conectado ao meu Firewall. Então, na realidade, esse Firewall, eu não estou usando essa parte aqui. Eu estou usando só essa estrutura aqui, ó. Então, esse Firewall, no caso, teria duas placas de rede. Uma ligada ao WAN, que é Bridge, e a outra Host Only. Então, já está funcionando, pessoal. Consegui mostrar para vocês aí como que vocês fazem. E eu, inclusive, eu mostrei os comandos. E repare aqui, só para fechar com chave de ouro, eu vou voltar no terminal 2, ó, vou limpar a tela. Aquele comandinho que eu falei do tail, /var, log, squid, access.log. Quando eu navegar numa página, para você quiser testar, tem que aparecer, ó. Vou navegar na página, vai começar a aparecer sujeira, ó. Tá vendo? Aparecendo aqui na telinha preta do Linux. É que está funcionando, está redirecionando todo o tráfego para o Linux. E eu consigo ver nesse access log aí. Tá? Então, se está funcionando, vai aparecer essa sujeirinha aqui, né, que são os logs. Tranquilo? Bom, aguarde a próxima videoaula de Squid que eu vou mostrar Squid com autenticação. Tá bom?